Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus, de perseguidor a escolhido. E se o maior inimigo de Deus se tornar o maior anunciador do Evangelho, a graça que transforma encontra alguém e muda tudo. E o propósito que Deus escreve em nossas mãos, nossas vidas, começa a se desenhar. O nosso texto hoje está em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9. E vamos ler do versículo 1 ao 18. Esse encontro que fez a diferença na vida de um ser humano. Vamos à leitura? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns que fossem no caminho, tanto homens como mulheres, os trouxesse preso para Jerusalém. E indo ele pelo caminho, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É duro para ti recalcitrares contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, estando atônitos, ouvindo uma voz que, na verdade, não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o, eles pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo de Tarso, porque eis que ora. E ele viu em visão um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele para que tornasse a ver. E Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido de muitos este homem quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe convém sofrer pelo meu nome. E Ananias partiu e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, mandou-me para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos seus olhos como que escamas, e ele recobrou a vista e, levantando-se, foi batizado. Aqui nesse texto nós vemos a graça que transforma, o encontro que muda tudo e o propósito que Deus escreve em suas mãos. As lições que posso trazer para o meu dia a dia desse texto. Deus pode nos encontrar, mesmo quando estamos no caminho errado. Saulo, ele perseguia o povo de Deus e ele pensava estar no caminho certo. Mas Deus mudou esse lugar. Deus teve um encontro com ele e mudou o caminho de Saulo. Será que existe alguma área da minha vida que eu estou convicto de estar certo e que eu não deixei Deus atuar nessa área e parei de ouvir a direção de Deus? Esse é um lugar para eu pesquisar e aplicar no meu dia a dia.
Uma outra lição é que nenhum coração está longe demais da graça de Deus. Para Saulo, ele não tinha intenção no coração de que estava longe de Deus. Para ele estava fazendo a obra de Deus. Mas existe algo que pode nos separar de Deus quando não entendemos a sua obra. E aí é a hora de eu parar e refletir. Existe algo que eu considero impossível de ser transformado por Deus em mim, na minha vida? Deus sabe interromper nossos planos para cumprir os seus propósitos. Deus interrompe Saulo no caminho de Damasco, traz aquela luz para a sua vida, para que ele possa entender os propósitos que ele tinha em sua vida. E ele se ouve e pergunta: Senhor, o que é que eu devo fazer? Ele tinha um destino, ele tinha uma missão e um plano. Ele não sabia disso. Deus interveio, Deus mudou a sua história para outro lugar, para que ele pudesse ser um missionário, um pregador da palavra, alguém que fosse um- uma testemunha fiel de quem Deus é em nossa vida. Outra lição que nós podemos aprender no contexto que a luz de Deus revela aquilo que não conseguimos enxergar. A luz que brilhou sobre Saulo foi o início de uma transformação profunda. E aqui é entender o que Deus está tentando me mostrar quando eu não consigo ver. A pergunta está nesse lugar, o que Deus está tentando me dizer e que eu não estou vendo. Uma outra lição é que grandes transformações começam com um encontro verdadeiro com Jesus. Antes de ser apóstolo, missionário e escritor, Saulo precisou encontrar-se com Cristo. E agora está aqui um lugar para você refletir. Eu estou conhecendo, eu estou entendendo Jesus, eu estou permitindo que ele transforme a minha vida. E eu trouxe também uma frase: quando Deus encontra um coração, ele não apenas muda um destino, ele transforma uma história inteira. De perseguidor, Paulo passou a escolhido. Isso é o maior inimigo de Deus, se tornar o maior anunciador do evangelho. Paulo foi essa pessoa, ele era aquele que perseguia, que invadia as casas, que torturava as pessoas, e Deus encontra com ele no caminho de Damasco e mostra para ele que ele seria algo muito diferente daquilo que ele escolheu. Deus encontra um coração, ele não apenas muda um destino, ele transforma uma história inteira. Se Jesus interrompesse hoje o seu caminho, o que ele diria para que você pudesse mudar? O que você acha? Esse é um momento para você refletir. Pegue essas lições, coloque e aplique em sua vida e reflita o que você poderia fazer se Deus interrompesse o seu caminho hoje e mudasse toda a direção dele. Que ele te abençoe a entender e ouvir a sua voz, a estar disposto a confiar naquilo que Deus tem trago para a sua vida. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.